Olha, veja bem, para não incomodar nenhum dos dois lados, eu resolvi usar uma camisa neutra hoje, né? Completamente imparcial, não há nenhuma posição emocional sendo tomada aqui pela utilização dessa camisa. Pois bem, cara, a gente teve que esperar tanto tempo para esse jogo, né? Caramba, cara, já estamos no meio de fevereiro e pela primeira vez, líder e vice-líder se enfrentaram nessa temporada da Premier League. Evidentemente, não houve tanta espera, né? Em temporadas anteriores. Nessa temporada a gente teve não só a Copa do Mundo, mas também a morte da rainha, né? Então, enfim, demorou, mas valeu a espera, né? Foi um jogo delicioso de se ver. E não falo pelo placar, tá? Não estou tentando, enfim, tomar posição aqui, tomar partido. O primeiro tempo foi muito bem jogado, especialmente, né? Dos dois lados. O segundo teve um domínio maior do Manchester City, é verdade. Mas de qualquer forma foi um jogo interessantíssimo. Bom, dá para trazer detalhes dessa partida e eu vou trazer aqui. Fiz algumas anotações durante o jogo, mas o que a gente pode concluir é que o Manchester City sai com muito mais do que os 3 pontos, né, do Emirates Stadium. É um Manchester City que rouba a liderança na casa do líder. Isso é muito forte. Especialmente quando o líder não é experiente, né? E quando o antigo vice-líder o Arsenal não estava acostumado a ser líder, apesar de, nessa temporada, ter sido líder desde a terceira rodada. E agora perde a liderança, mas tem um jogo a menos do que o Manchester City, né? Então, quando esse número for igual, talvez volte à liderança, mas nesse momento isso é um detalhe técnico, porque na questão psicológica, quem agora está na liderança tem muita experiência em viver esta posição, em ser a caça, mais do que em ser o caçador, né? Eu tô muito interessado para entender qual vai ser a reação do Arsenal a esse resultado, a forma com a qual o jogo foi se desenrolando e o placar foi sendo construído. Eu acho que basicamente simboliza algumas diferenças, né? A principal, gritante, é esse ponto de experiência, né? Os únicos 2 jogadores do Arsenal que ganharam a Premier League ganharam pelo Manchester City. E só um deles jogou hoje, que foi o Zinchenko, que fez uma boa partida, por sinal. E os nervos estavam claramente à flor da pele do lado dos Gunners, né? E o Manchester City não, tranquilo. Aí o Tomiyasu vai lá e entrega o primeiro gol para o Manchester City. Um gol do De Bruyne que parece muito mais fácil do que de fato é, né? Aquela bola ali seria isolada por muita gente, e muita gente de qualidade. Aí, beleza, o Ederson, que faz uma temporada bastante aquém do próprio nível, né? Eu acho que ele só não abre espaço para o Ortega, porque, sei lá, cara, o Ortega, ele consegue fazer boas defesas, mas eu não sinto confiança no Ortega, tá? Também não tenho sentido muito no Ederson. Talvez seja o caso do City trazer alguém para pressionar de fato o goleiro brasileiro, que, repito, não vai bem e não foi bem hoje e entregou um pênalti bem marcado para o Arsenal, convertido pelo Saka. Mesmo assim, quem volta grande para o segundo tempo é o visitante, né? É o Manchester City, mesmo com um clima que eu vi de longe, né? Não estive no Emirates, pareceu ter sido fantástico, né? A torcida do Arsenal conseguindo criar um clima de final de campeonato e o time não sentiu isso, ou melhor, sentiu demais, né? Acho que não ficou dormente a sensação, sentiu demais. E aí o segundo tempo é um domínio amplo do Manchester City, até estabeleceu 3-1, e aí o Arsenal tem um pouco mais de presença ofensiva, mas é porque para o City estava resolvido e recuou o bloco, né? Então foi muito mais por circunstâncias que o City permitiu acontecer, por já ter resolvido a partida, do que por uma melhora do Arsenal propriamente dita, né? Então tem essa questão da experiência e a outra é de elenco, né? O Manchester City tem um elenco muito mais farto, a gente já cansou de falar isso aqui, muita gente que acompanha a Premier League já sabe isso de cor, né? O Arteta tentando trazer o Fábio Vieira para o jogo, que é um cara ainda muito cru, enquanto, enfim, o Guardiola tinha Phil Foden e etc, né? Então, assim,
são diferenças que tendem a ser muito, muito decisivas numa competição de pontos corridos, né? A experiência do elenco, pro bem ou pro mal, até aqui parecia que ia pro mal do Manchester City, de uma experiência demais, de um time relaxado, sentado nos troféus, sentado no passado e sem muita fome pro futuro. Isso parece ter voltado, essa fome. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se o City vai virar o que a torcida apelidou de tubarão, de ser um time implacável, por mais que você tenha um competidor que faça uma temporada praticamente perfeita, como o Liverpool, perfeita como o Liverpool daquela temporada de 97 pontos. Não sei se esse City voltou, mas hoje foi um vislumbre daquele City, porque foi um City implacável dentro de campo, cara. Impressionante como em grandes momentos do Manchester City o Gundogan sempre é decisivo, né? Decisivo para o segundo gol, rouba a bola no passe errado do Gabriel Magalhães e depois assiste o Grealish. E decisivo no terceiro gol quando acha o De Bruyne, que depois entrega para o Haaland. O Gundogan que foi decisivo até dizer chega na partida final da temporada passada contra o Aston Villa, lembremos. E o Haaland, enfim, né, já falei aqui, a gente está na dúvida de quem vai ser o campeão e tomara que essa dúvida, enfim, chegue até o fim da competição, porque é sempre melhor, né? Talvez não para as duas torcidas, mas para a gente que está de observador. Mas a gente já sabe quem vai ser o artilheiro. Haaland chegou a 26 gols em 22 jogos da Premier League, o que é um negócio absurdo. Daqui a pouco atinge o recorde do Salah, de 32, e depois o recorde de Alan Shearer e Andy Cole, de 34. É questão de tempo, se ele estiver bem fisicamente. E na temporada são 32 gols em 30 jogos. Parece que para o Haaland só interessa quando você tem mais gols do que jogos. Menos que isso, não está bem. E falar do Grealish também, tá? Muito bem no pós-Copa, especialmente. E eu sei que eu sou um cara que pego no pé do Grealish. Tive muitas decepções com ele, mas parece que a adaptação ela tá dando frutos agora e mais um jogo muito bom do atacante inglês, que, repito, faz um pós-Copa muito interessante. Vamos entender, né? Talvez ele esteja se tornando um jogador mais completo do que aquele excelente do Aston Villa, né? Enfim, veremos. Mas é um sinal interessante de consistência do Grealish em jogos importantes. Falando em consistência, em experiência e tudo mais, são 13 temporadas completas do Guardiola como treinador, tá? Ele conquistou a Liga Nacional em 10. Em 4 temporadas no Barcelona, 3 títulos de La Liga, perdeu um para o Real Madrid. Em 3 temporadas do Bayern, 3 títulos de Bundesliga. Em 6 temporadas no Manchester City completas até aqui, são 4 taças da Premier League, perdeu a primeira para o Chelsea e uma para o Liverpool. Enfim, eu sei que tem muita gente que critica o Guardiola e com razão em certos pontos, pode falar de Liga dos Campeões, de overthinking e tudo mais, enfim, né? Isso aí tá para debate. Isso aqui não tá. Ele é um especialista, quase que leva à perfeição o domínio desse formato de competição, né? De pontos corridos. É impressionante. Não sei se vai terminar essa temporada com mais um título, mas, cara, é assustador esse recorde dele. E, enfim, o Arteta faz um grande trabalho, tá no início da carreira e tudo mais. É difícil você ter isso do outro lado, né, cara? Um cara com esse cacife. E no fim das contas é isso. Hoje um time estava muito nervoso e o outro estava com a faca nos dentes, né? Para passar um recado. Eu acho que o Manchester City passa esse recado. Repito, estou curioso para saber como que vai ser a reação do Arsenal e se o City vai manter esse modo ativado para jogos com um cenário muito menos decisivo. Será que só cresceu para passar o recado e pode voltar a se distrair e tropeçar em jogos menos importantes no aspecto pontual e não de fato, né?
Será que o Arsenal vai conseguir passar por cima disso e ser um bom caçador até voltar a ser a caça? Enfim, são perguntas que não tem como a gente responder nesse momento, né? Para finalizar, 2 pontos rápidos. Sem o Partey, o Arsenal cai de 70% de aproveitamento nos jogos, com ele para 50%. E olha que o Jorginho foi bem hoje, tá? Dentro das circunstâncias de não estar adaptado, é um estilo bem diferente do Partey e deu para ver que faltava entrosamento ali. Mas acho que o Jorginho foi bem e ele veio para isso, né? Se não fosse o Jorginho, seria o Lokonga, que não teria sido emprestado. Então, enfim. E o Bernardo de lateral, hein? Eu lembro do Guardiola, depois da saída do Cancelo, falar: não vamos trazer reforço, porque temos um jogador de meio campo que pode fazer a lateral. Eu não pensava que era o Bernardo. Não sei se gostei. Sofreu com o Saka, tanto é que foi amarelado, mesmo com a proteção do Grealish, que não foi muito efetiva, defensiva. O Bernardo ficou exposto. Não sei se gostei. Tanto é que o time cresce quando o Bernardo volta para a ponta e entra o Akanji, né, no lugar do Mahrez. Então, enfim. Mas já é aí a gente descobre quem era esse jogador misterioso que o Guardiola já projetava para essa posição. Pois bem, não é uma partida que decide nada, mas direciona a vela do barco, né? Desse barco chamado Premier League. Obrigado pela atenção mais uma vez. Estamos muito próximos dos 100 mil inscritos, isso é uma loucura. Eu não vou nem me debruçar nisso ainda, porque ainda não chegamos. Mas quando chegarmos, eu vou me debruçar aqui por alguns momentos para tentar traduzir para vocês e para mim mesmo o que isso significa, porque eu lembro de pensar em não abrir o canal por muito tempo, porque eu achava que não teria público. E isso tem o seu grau de emoção. Enfim, deixemos para quando ultrapassar a marca esse quadro Aguenta Coração. Até o próximo vídeo.